Desde o registro da patente dos primeiros veículos automóveis, pelos alemães Benz e Daimler, em 1886, até aos atuais carros de competição, um longo caminho foi percorrido. A primeira notícia que refere a entrada em Portugal de um automóvel data de 1895. Tratava-se de um Pagnard et Levasseur, adquirido em Paris por Dom Jorge de Sousa Feio, quarto conde de Avilés. Foi em plena Belle Époque, precisamente em agosto de 1902, que se disputou a primeira corrida de automóveis em Portugal, no antigo hipódromo de Belém, que circundava um campo de futebol. Este grande prémio foi disputado apenas por 3 concorrentes, constituindo, contudo, um fenómeno para a época. O primeiro português foi o último, Alfredo Vieira, em Darrac. A vitória coube ao americano Abbott, num locomobile, seguindo-se Albert Beauvalet em Pagnard et Levasseur. Um dos primeiros entusiastas do desporto automóvel entre nós foi o infante Dom Afonso, irmão do rei Dom Carlos, fundador do Real Automóvel Clube de Portugal. Vemo-lo acompanhado do Conde de Abruzos e atuando nos jardins do Sporting Clube de Cascais durante a primeira gincana de automóveis realizada em Portugal em 1905, pilotando um Fiat. Era popularmente conhecido pelo arreda, visto utilizar com frequência esta expressão para afugentar os curiosos que se acercavam à passagem da sua máquina. Outro carro da mesma época, um Darrac de 2 cilindros, vencedor do primeiro circuito das Beiras, realizado em 1903. A informação presente no raid hípico de 1907. Os repórteres de O Século, em busca de um furo jornalístico, sofrem um furo automobilístico. O automóvel era a grande notícia. O redator da revista Tiro e Sport reportava a chegada a Portugal do primeiro Ford, ao seu lado, conduzindo, o representante em Portugal daquela marca. Imagens do rei Dom Manuel II na sua deslocação ao Porto em 1909. Na chegada à Vila Viçosa, o encontro com outro grande apaixonado do automóvel, o rei Afonso XIII de Espanha, depois de percorrer ao volante a longa distância entre Madrid e aquela vila alentejana. 1910. O espampanante Berlier do empresário teatral Domingo José de Saraga, acompanhado pelo chofer francês, importado juntamente com o carro, um hábito da época, não fosse o diabo de selas. No Caramulo, num circuito improvisado à volta do Museu do Automóvel, Nisha Cabral conduz um Ford T, célebre modelo americano, fabricado entre 1909 e 1927, que atingiu em 1919 o espantoso número de 1 milhão de veículos produzidos. Este popular carro americano era um 4 cilindros com 2.848 centímetros cúbicos e 2 velocidades mais marcha atrás. Tinha a particularidade de o acelerador ser manual e o sistema de engrenagem de velocidades ser acionado com o pé, exatamente o inverso dos automóveis atuais. É de realçar que ainda hoje a Ford Motor Company se mantém nas primeiras linhas da indústria automóvel mundial, tanto nas viaturas utilitárias do dia-a-dia como no automobilismo desportivo, desde as fórmulas de promoção ao mais que previsível regresso em força à Fórmula 1. Ainda nos anos 20, vemos Alfredo Marinho Júnior, vencedor do primeiro circuito da Coreia em 1927, ao volante de um lendário Bugatti de 4 cilindros. No final dos anos 20, surgem no panorama do automobilismo português os famosos irmãos Sameiro. Na imagem, Gaspar e Roberto, vencedores do primeiro circuito do AVE.
mas é o terceiro irmão, Vasco Sameiro, o que mais se evidencia. Vemo-lo em plena prova no primeiro circuito da Boa Vista. Em 1931, é a vez do Campo Grande se tornar palco dos grandes prémios da época. De 31 a 33, todas as vitórias foram para o norte. Os três irmãos Sameiro dominaram a modalidade corrida. Contudo, em 1932, Diogo Cabral, pai de Misha Cabral, quebrou a hegemonia Sameiro, triunfando em Sport num Bugatti à média de 91 km/h. Assistimos à ultrapassagem de Roberto Sameiro em Alfa Romeo ao Bugatti de Abílio Nunes dos Santos. Veja-se o contraste entre o comportamento do público da época, contido por uma simples corda, e o das provas atuais. Em 1934, disputou-se a terceira volta a Portugal. Esta grande prova de resistência e turismo totalizou cerca de 2.000 km de extensão, tendo alinhado à partida 15 concorrentes. O automobilismo atraía multidões. Um aspecto da curva da estação do primeiro circuito do Estoril em 1935. Em 1936, ano da internacionalização do circuito de Vila Real, o Adler do alemão Rudolf Sauerwein, terceiro classificado na categoria Sport, e o inglês Rayson em Bugatti, terceiro na modalidade corrida, na qual Vasco Sameiro, o grande senhor de Vila Real, triunfaria. A Segunda Guerra Mundial viria a interromper o automobilismo de competição praticamente durante uma década. O ruído dos motores das corridas é substituído pelo dramático ruído dos aviões de combate, das explosões das bombas e do troar dos canhões. Em 1939, um ano terrível. Hitler invade a Polónia. Mas ao mesmo tempo, no princípio do ano, a BMW faz esta pequena maravilha. É um carro de sport onde von Brauchitsch e o barão Hans Stuck, pai do atual Hans Stuck, que também é um piloto extraordinário que tem ganho variedíssimas corridas com a BMW, estes pequenos bólidos ganham corridas após corridas. É o primeiro grande carro de sport feito na Alemanha. Este carro foi guiado em Portugal por Manuel Nunes Santos, que fez a sua última corrida no circuito da Boa Vista, em que conseguiu chegar ao fim no meio dos Jaguares, que eram então os carros que dominavam tudo, carros já antes da guerra. E Vasco Sameiro também em Vila Real, viu uma vez, era eu que atraio, na descida da Timpeira, ultrapassar todos os carros muito mais potentes. É sem dúvida uma joia dentro dos carros de competição e dentro dos carros de sport. Hoje este carro está aqui no Museu de Caramulo. É preciso conservar e é preciso que as pessoas que tenham estes carros os mantenham em condições e, se não os puderem manter, que possam ao menos dá-los a guardar a quem sabe ter um carro destes, neste estado espetacular. Perfeito exemplo de conservação é o Ford 100 cavalos, propriedade de Augusto Palma, automóvel protagonista da melhor classificação portuguesa no lendário Rally de Monte Carlo. Outro espetacular espécime no mesmo rally, um Mercedes de turbocompressor. Paris, o Arco do Triunfo, um dos principais locais du départ.
Monte Carlo foi durante muito tempo, antes do início do Rally de Portugal vindo do Porto, o ex-libris da competição para os pilotos nacionais. Na história desta prova, os portugueses desde muito cedo se distinguiram. Vindo o Conde de Montreal, Jorge Melo Faro com o Manuel Palma, num Ford 100 cavalos, a culminar essa participação com um segundo lugar com sabor à vitória. Se o primeiro lugar fosse o Jorge Montreal e o segundo o Delahaye francês, creio que os organizadores não hesitariam em desclassificá-lo. Lia-se nos jornais da época mais ou menos o seguinte: alguns concorrentes apresentaram um protesto contra o primeiro classificado, Trevoux, e o quinto, Chiron, alegando que os carros destes concorrentes tinham um motor especial, o que era contra o estipulado no regulamento, que determinava que todos os carros deveriam ser rigorosamente de série e de modelos conhecidos. Segundo as mesmas informações, os Delahayes daqueles dois concorrentes seriam de um novo modelo, de que ainda não existiam 30 unidades em circulação. Quer isto dizer, e em minha opinião, que existindo as irregularidades conhecidas no carro vencedor, só o facto de ser francês lhe valeu a não desclassificação, que teria como consequência imediata a vitória de Portugal, o que não estaria nas previsões da organização da prova. No entanto, os resultados alcançados demonstram o talento e a competitividade dos pilotos da época. Temos connosco Augusto Palma, o filho de Manuel Palma, o companheiro de Jorge Montreal no Rally de Monte Carlo. Qual é a sensação de estares aqui neste carro, que foi o carro que quase ganhou o Rally de Monte Carlo? Olha, como sabes, eu neste automóvel nunca fiz rally nenhum, mas andei mais de 50 ou 60 mil quilómetros com ele, puxando carros de corrida, no tempo do Fernando Mascarenhas, Filipe Nogueira, Conde de Montreal, o Jorge Barreto. Além dessa experiência do teu pai, o teu pai deve ter tido, a melhor experiência dele deve ter sido companheiro do Dom Fernando Mascarenhas nas 1000 milhas. Como sabes, o meu pai era um amante e um apaixonado do automobilismo, não é? Como tu. Eu também, mas já numa época diferente. O carro do Clemente Neres era um carro idêntico a este. Era exatamente idêntico, só que era coupé. E estou convencido que era um ano mais tarde que este, que era de 48. Estou convencido que era de 48, não tenho bem a certeza. Mas também havia um outro, do mesmo ano, que era do Nogueira Pinto, pai. O que falar do Nogueira Pinto, quer dizer, essa época da década de 50, houve realmente muitos bons pilotos portugueses, porque eu estou-me a lembrar do Casimiro de Oliveira. Vasco Saber também. Na altura em que corria o Dom Fernando Mascarenhas. Exato. O Conde de Montreal, que apareceu também com um alar fechado, coupé depois, posterior a isso. E tinha um carro de rampas que era o Ardum. O Ardum, umas colaças, que era transformado pelo meu pai, foi transformado lá para a oficina. Que ele ganhou uma série de rampas. E foi campeão nacional mais de um ano. O Nogueira Pinto depois teve o filho, que foi quem, estou-me a lembrar e está-me a dar uma certa saudade do tempo em que realmente fui com ele a... Se era do teu tempo, já era da tua idade, já era do teu tempo. Fui com ele à Alemanha. Mas o Filipe Nogueira foi sem dúvida um dos grandes pilotos de Portugal. Era muito habilidoso, era muito habilidoso. Mas como tu sabes, naquela altura, pois o que ele ganhou mais foi ralis. E os ralis normalmente tinham por meio sempre aquelas provas complementares que eram muito diferentes. Agora, hoje em dia, são troços de velocidade, naquela altura eram provas de perícia. Mas, de qualquer maneira, eram muito habilidoso. Joaquim Filipe Nogueira era o piloto por excelência. Versátil e corajoso, se tivesse nascido em Inglaterra, teria sido indiscutivelmente um grande adversário para Stirling Moss. Mesmo assim, várias vezes durante a sua carreira lhe moveu acesa luta. Pena foi o terrível acidente sofrido no Porto que o afastou prematuramente da alta competição. De resto, foi o modelo 750 Monza que acabou com 3 pilotos portugueses, porque foi num carro desses que o Filipe Nogueira teve o desastre no Porto. Exatamente. Assim o carro alugado. Aliás, carro alugado, que era do Canónica. Canónica, exato. E depois o carro do Casimiro de Oliveira e do Vasco Sameiro, que onde eles tiveram exatamente eram idênticos os na mesmos descida carros. da circunvalação. Aliás, foi num carro idêntico que morreu o Alberto Ascari. É curioso de notar que
Foi com esses 750 Monzas que a tecnologia do automóvel deu uma grande reviravolta. Porque foi com os 750 Monzas que o autoblocante, julgo eu, não foi, Augusto? Que foi mais estudado e que a condução era mais difícil, porque era uma condução em que o carro tinha que se guiar de outra maneira. Porque era muito difícil, não era fácil. O autoblocante respondia imediatamente. Não era difícil, eram motores com torques muito altos, tinham umas amplitudes de rotação muito pequenas. Os 750 tinham na ordem de 1000, não chegava a 1500 rotações que podias utilizar nos motores. Depois o 750 Monza do Mascarenhas foi vendido ao Borges Barreto. Mas ele não morreu nesse carro? Não, o Borges Barreto faz as 4 horas de Messina na ilha de Sicília comigo, e depois viemos para Portugal e passámos pela fábrica e encomendámos um testa-roça, porque aí nessa prova nós ficámos em terceiro lugar da geral, e o testa-roça foi o carro que ganhou, que eram os carros de fábrica. Ele chegou a fazer alguns testes na Ferrari em Fórmula? Não chegou a fazer nada. Mas estava programado? Não, ele simplesmente treinou no circuito de Modena, que tu sabes que era aquele circuito pequeno que eles lá têm, não é? Treinou nesse circuito com o testa-roça e fez lá uns ensaios com o testa-roça, treinou lá, antes da fábrica lhe mandar o testa-roça para Saint-Étienne. Mas era um carro de Sport? É um carro de Sport, lógico, abertos, os carros de Sport que a fábrica tinha. Antes do carro vir para Saint-Étienne, em Saint-Étienne, onde ele, enfim, foi o tal desastre que se deu, não é? Ele não teve culpa nenhuma, como tu sabes. Pois, que foi o Carini, que aliás morreu também. Exato, morreram os dois. Saltou fora da pista para o outro lado e veio bater de frente, quando ele vinha a cerca de 200 km a hora. Casimiro de Oliveira e Vasco Sameiro eram grandes amigos e grandes rivais na década de 50. Casimiro de Oliveira, na primeira linha, ombreando com os maiores pilotos do mundo, Ascari, Castellotti, Villoresi. Em Monsanto, pilotando mesmo o Ferrari 4000 à frente de um Gordini. Felipe Nogueira, Fernando Stock, Fernando Mascarenhas, outra habitual presença em Monsanto. O Conde da Covilhã entrega a coroa de louros a Martorell. Ernesto Martorell no Denzel vitorioso. Em 1957, o circuito de Monsanto foi o palco da primeira corrida de Nisha Cabral em Mercedes 300 SL. A vitória pertenceu a José Manuel Simões. O mesmo fim de semana trouxe a Lisboa o campeoníssimo Juan Manuel Fangio. Vemos Mustang Gregory, Mimo Day e Fangio de novo. A corrida. Fangio, com uma melhor trajetória, prepara a ultrapassagem a Mustang Gregory. Mais uma vitória para Fangio. Vila Real. Maria Teresa de Filipes. Moss. Gória Salles. Nomes famosos no pequeno Nürburgring português. Moss, o vencedor. Na década de 60, assistimos à grande supremacia dos pilotos e construtores britânicos. Em 1964, o Grande Prémio de Portugal deslocou-se para Cascais. Só a grande potência do Ferrari GTO de Carrison, o vencedor, impediu Nisha Cabral, segundo classificado, de alcançar o triunfo num pequeno Lotus Elan. Já em 66, neste mesmo circuito, a projeção do Team Palma era uma constante. Vemos um Palma 5 em plena ação. Bem, eu lembro-me que tu, de resto, toda a gente conhece o Augusto Palma, que foi, sem dúvida, o homem que mais impulsionou o automobilismo na parte mecânica. Tu foste quase o Ferrari português, o homem que lançou tanta gente, que apoiou tanta gente desde
o Nogueira Pinto, o Mané, lembra-me perfeitamente o que tu o fizeste. Ernesto Neves, o Nené, o Luís Fernandes e outros tantos. Ernesto Neves, o primeiro piloto dos Palma em vários carros utilizados pelo Team. O Camaro Z28. Perseguindo num Lotus 47 o Porsche Carrera 6 de Carlos Santos, outro dos grandes pilotos portugueses da época. O Lotus Europa Racing. O GRD Ford. Na tua opinião, de todos esses que tu fostes, enfim, um cérebro mecânico, qual é que tu pensas que foi talvez o mais completo piloto? De uma maneira geral, quer dizer, na minha época era o Ernesto Neves. Era o tipo e foi o tipo que mais provas fez comigo e foi que mais campeonatos ganhou mais para o time Palma. Porquê é que o Ernesto não se aventurou mais longe? Porquê é que ele não foi correr internacionalmente? Tu ainda foste com ele várias vezes lá fora. Mas... Fomos várias vezes a finais de Campeonato da Europa, de Fórmula V, fomos a uma outra final também no Mas eu digo uma época, começar com cabeça, tronco e membros. Olha, a coisa normalmente era sempre baseada nos campeonatos nacionais e como tu sabes, eu além de dar assistência nas corridas tinha que também tomar conta da oficina, não é? E não podia também estar-me agora assim a balançar assim para fora. Foi talvez Carlos Gaspar o mais profissional dos pilotos portugueses no final dos anos 60 e princípios da década de 70. Estudioso e metódico, aliando a uma formação inglesa em engenharia mecânica a prática da condução em pista, atingiu em 1973, no circuito de Vila Real, no Team BIP, uma das mais espetaculares e significativas vitórias da sua carreira. Gaspar com Jorge Pinhol, seu coequipier no Team BIP. Este jovem piloto participou no Campeonato do Mundo de Fórmula 3, na mesma época da estreia vitoriosa de Emerson Fittipaldi. 1973 foi o ano do aparecimento da Fórmula 2 em Portugal. No Autódromo do Estoril, Wilson Fittipaldi falando com o seu irmão Emerson. Nisha Cabral, na hora do regresso aos Fórmula, obtém um 6º lugar. O vencedor da prova, Jean-Pierre Jarier. Nesta corrida competiram alguns dos habituais pilotos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Hoje, o Autódromo Permanente do Estoril, dotado de um dos melhores traçados europeus, é também o principal palco do troféu de Fórmula Ford. O que é que tu pensas da Fórmula Ford agora em Portugal? Achas que vai dar um pulo para a frente? Olha, como tu sabes, eu fui o pioneiro da Fórmula V em Portugal, construindo 13 automóveis em Portugal, que foram construídos. Depois fui pioneiro na Fórmula Ford, porque encomendei 12 lotes de Fórmula Ford que vieram para Portugal. Depois houve aquelas épocas todas constrangidas, que tu sabes, estas paragens todas. Um tempo morto no automobilismo, penso que é mais uma oportunidade e hoje em dia, como há uma quantidade de rapazes novos, eu penso Pois lógico, há pessoas sempre capazes para isso. E os carros hoje são completamente diferentes, talvez não de motor, as diferenças não sejam assim tão grandes, mas em suspensões a evolução é uma coisa... de certa maneira é mais fácil. Depois de 1985, com o aparecimento da Fórmula Ford em Portugal, aparecimento, digo mal, reaparecimento, porque ela já tinha estado entre nós há uns anos atrás. 86 está-se a tentar estabelecer a Fórmula Ford dê os grandes passos do profissionalismo em Portugal. Estou aqui com a equipe de autogrupos, a equipe com 3 pilotos, com os carros que são os 85B, portanto os modelos de 85 preparados para 86, onde a Autogrupos espera ter boas classificações, acabar entre os primeiros, se não forem os primeiros. Chico Sandy Castro, Paulo Bombas, Hermano Sobral, os 3 pilotos do time. Nós não temos os carros de 1986, temos carros de 1985, mas preparados para 86. É claro que as vitórias vão ser mais difíceis, pois já haverá
carros de 86 nesta época, só que para se conseguir que haja um plantel, que haja todo um conjunto, é preciso que haja apoio desde o último ao primeiro. E é importante que se consiga formar uma equipa, e essa equipa que tenha a cabeça, tronco e membros para andar. O time da Mateus Sograp, apoiado pela Diabolique, talvez o mais profissional e com maior budget dos concorrentes ao troféu. Aquela aceleraçãozinha de embreagem. Agora com os motores é diferente. Mas a evolução do desporto automóvel em Portugal não nos leva apenas à Fórmula 4. No próximo episódio, uma análise do panorama atual do automobilismo no nosso país. Uma conversa com Alfredo César Torres, presidente do Automóvel Clube de Portugal e vice-presidente da FISA.